Olá, você alguma vez já se preocupou com o formato do seu nariz? Ou acha o nariz muito grande, ou muito largo, ou muito batatudo, como o pessoal costuma dizer, e está procurando fazer uma cirurgia de rinoplastia e tem muitas dúvidas a respeito do tema? Então assista esse vídeo comigo até o final, que hoje a gente vai falar sobre a cirurgia de rinoplastia e as principais perguntas e respostas sobre essa cirurgia. Olá, eu sou o Dr. Gustavo Alvarez, eu sou cirurgião plástico e hoje eu vou responder para você as principais perguntas sobre cirurgia plástica de nariz. Então, a principal pergunta que vem à cabeça dos pacientes quando procuram fazer uma cirurgia de nariz é que partes ou qual forma do nariz a rinoplastia consegue atuar e corrigir e melhorar. Então, as principais queixas que são possíveis de serem corrigidas é o tamanho do nariz, ou seja, diminuir um nariz muito grande, afinar a ponta do nariz, principalmente naqueles pacientes que têm a ponta muito redonda, ou muito quadrada, ou muito grossa, que é a chamada ponta bulbosa. Então a rinoplastia é possível afinar a ponta do nariz. Aqueles pacientes que têm o nariz muito caído, principalmente no perfil que a gente olha, e o nariz é muito caído, também é possível de ser corrigido. E acredito que a principal queixa dos pacientes que procuram a cirurgia de rinoplastia é aquele calombinho que forma em cima do nariz, que muitas vezes dá um aspecto desagradável que incomoda muitos pacientes que procuram fazer esse tipo de cirurgia. Então são essas as principais alterações do nariz que podem ser corrigidas com uma cirurgia plástica do nariz. Talvez a segunda pergunta mais comum é como é que ficam as cicatrizes, como é que é feita a cirurgia de rinoplastia. Então existem basicamente dois tipos de cirurgia de nariz que você deve saber. É a rinoplastia aberta e a rinoplastia fechada. A rinoplastia aberta ela é feita com um cortezinho que vai deixar uma cicatriz na parte externa do nariz, nessa parte que chama columela, que é a região localizada entre as duas narinas, uma cicatriz que com o tempo fica praticamente imperceptível, e essa técnica ela é usada por muitos cirurgiões plásticos, principalmente para correção da ponta nasal, ou seja, aquelas pontas muito grossas ou muito quadradas, as pontas bífidas, que são aquelas pontas do nariz divididas. Então, geralmente, para esse tipo de alteração é usada essa técnica. A outra técnica, que talvez seja mais comumente usada, é a rinoplastia fechada. Esse tipo de cirurgia ela deixa as cicatrizes todas internas, então você vai ficar com a cicatriz por dentro da narina, sem ficar com nenhuma cicatriz aparente na parte de fora do nariz. Então as cicatrizes ficam todas camufladas. Esses são os dois principais tipos de rinoplastia que você deve saber. A outra pergunta que é bastante comum é como é a recuperação dessa cirurgia. Então, geralmente, na primeira semana da cirurgia você vai ter que usar um molde nasal, que geralmente é feito de plástico ou de gesso, dependendo do cirurgião. Esse molde é mantido para dar forma para o nariz por mais ou menos uma semana. A partir de uma semana você retira esse molde e já pode voltar praticamente às suas atividades normais. A gente mantém um micropore, um curativo com micropore, geralmente por mais uma semana, e pode ficar um pouco inchado, um pouco roxo, principalmente embaixo dos olhos, nas primeiras 2 ou 3 semanas. A partir desse tempo você já pode começar a usar alguma maquiagem, disfarçar que você fez uma cirurgia e voltar basicamente às suas atividades de trabalho a partir de 2 semanas, em média, após a cirurgia. Isso pode variar bastante de cada caso ou de cada paciente, mas em média é isso. Atividades físicas podem ser retomadas aproximadamente 1 mês após a cirurgia, e essa é basicamente a recuperação da rinoplastia. E como é feita essa cirurgia, em que tipo de local ela deve ser feita, visando sempre essa segurança. Então, a maioria das cirurgias plásticas são realizadas em ambientes propícios para isso, com todo o aparato de segurança disponível, geralmente em grandes hospitais, de forma que você esteja sempre seguro durante o procedimento. A anestesia usada para rinoplastia é, na maioria das vezes, a anestesia geral, e muitos pacientes têm receio ainda e medo da anestesia, mas na verdade a cirurgia geral é o tipo mais seguro de anestesia para esse tipo de cirurgia que envolve a cabeça e o pescoço e a parte da via aérea, que é a parte que a gente usa para respirar. Então a anestesia geral é usada para garantir a sua segurança durante essa cirurgia. A cirurgia é feita de forma ambulatorial, ou seja, você faz ela num turno, geralmente vai algumas horas para a sala de recuperação, e assim que está bem recuperada, preenchendo os critérios para ter alta do hospital, geralmente isso após uma média de 6 horas no hospital, você já está liberado para ir para casa
e se recuperar em casa já. Outra pergunta muito comum que as pessoas têm é se a cirurgia vai ficar natural ou se vai dar na cara de todo mundo que você fez uma cirurgia plástica de nariz e todo mundo vai ficar notando. Na grande maioria dos casos é possível sim conseguir um resultado bem natural para a sua cirurgia. Isso vai depender muito da característica anatômica de cada nariz e de qual tipo de alteração que a pessoa apresenta. Então é fundamental que você converse bem com o seu cirurgião sobre as suas expectativas e sobre tudo aquilo que é possível conseguir com a sua cirurgia. A partir de que idade essa cirurgia pode ser feita? Então, geralmente a cirurgia é indicada após o crescimento do nariz estar todo completo. Isso geralmente ocorre no final da adolescência e o cirurgião na consulta já tem condições de saber se o nariz já atingiu todo o seu crescimento e se já é possível você fazer uma cirurgia plástica no nariz. Isso ocorre em média entre os 16 e 18 anos de idade. Então, a partir dessa idade, tendo consentimento dos pais para quem é menor, já é possível fazer a cirurgia de nariz. Eu tenho nariz torto, eu tenho desvio de septo, com dificuldade para respirar, eu posso fazer a cirurgia de rinoplastia estética junto com o desvio de septo? Sim, isso é possível de fazer. Então, o septo ele pode ser corrigido e uma cirurgia feita para corrigir a parte estética também pode ser feita junto com essa cirurgia. Então, é possível no mesmo procedimento você corrigir a sua parte respiratória e a sua parte do desvio de septo ou dos cornetos, que é a chamada popularmente carne esponjosa, tudo na mesma cirurgia. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre as principais perguntas sobre a cirurgia plástica do nariz. Se te ficou com alguma dúvida, deixe os comentários aqui embaixo, que eu vou estar respondendo pessoalmente. E deixe seu joinha, seu curtir e até o próximo vídeo. Um abraço.